monitoramento das operações financeiras, fiscalização do PIX, tributação do PIX. 2025 iniciou com uma polêmica muito grande a respeito das operações realizadas através do PIX. Aula sobre o PIX, sobre a instrução normativa e toda essa polêmica que foi gerada. Só que tem um detalhe, eu gravei essa aula, ela está sendo publicada e ontem o ministro da Fazenda, junto com o secretário da Receita Federal, anunciaram a revogação da instrução normativa, que ainda não foi publicado, o ato, e que esse assunto vai ser tratado via uma medida provisória a respeito da fiscalização, quebra de sigilo. Recomendo, acompanhe essa aula, ela explica todos os efeitos, ela esclarece todo esse barulho, essa comunicação que tem gerado, que na realidade, na prática, não mudou absolutamente nada. Então, acompanhe a aula do PIX e entenda melhor como que é esse monitoramento a respeito do mercado financeiro. Eu vou trazer luz a esse assunto, afinal, eu estava durante um período das minhas férias, que durante o período de viagem, que eu não estava no escritório, mas ainda trabalhando de uma maneira diferente, eu recebi algumas mensagens sobre a questão do PIX, as mudanças que nós vamos falar durante essa aula. Só que o que me trouxe ainda a necessidade, a missão de fazer uma aula a respeito disso, foi quando eu voltei para minha cidade, que eu comecei a frequentar os lugares que eu sempre frequento, e principalmente as pessoas que possivelmente seriam mais impactadas. Eu fui no meu barbeiro, eu fui na biomédica, eu comecei a frequentar nutricionista, o meu personal, enfim, meu treinador, as pessoas que trabalham de maneira autônoma e todos muito preocupados. Inclusive um falou, Marcos, feliz ano novo e tal. Pois é, né? Que seja um ano bom. Eu, como assim? Ah, esse vai ser um ano difícil. Poxa, primeiros dias do ano, com essa perspectiva, mas por quê? Sei lá, reduziu a quantidade de consultas? Não, é que agora tem que pagar imposto sobre o PIX. Tem que pagar imposto sobre as operações financeiras. Aí eu falei, não, eu preciso fazer uma aula. E no mesmo dia, à tarde, eu fui no barbeiro. E a mesma coisa. Só que lá foi até interessante, porque eles, inclusive, me perguntaram de uma maneira diferente. Olha, Marcos, eu queria entender melhor esse lance aí que tá todo mundo preocupado. Porque são pessoas que recebem muitas operações via PIX, inclusive na conta pessoal. E aí nós sabemos, e durante essa aula de hoje, eu quero esclarecer a respeito desse assunto, trazer luz, trazer tranquilidade, porque nada mudou. Nada mudou, tudo continua da mesma forma, mas nós precisamos entender alguns elementos aqui que são muito importantes e que vão determinar o ritmo e a temperatura dos próximos anos. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário, mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Instrução normativa 2219 de 2014. Essa instrução normativa, inclusive, eu estou compartilhando aqui na tela, ela é lá do mês de setembro. Ela foi publicada no Diário da União lá no mês de setembro, dia 18/9. Essa instrução normativa tem tudo a ver com essa polêmica, esse pânico que causou por conta das operações relacionadas ao PIX, que ela fala sobre uma obrigação acessória da e-financeira. Ela não é recente, ela é do dia 18, da publicação no Diário Oficial da União, que a publicação no Diário Oficial da União, que é esse DOU, que aqui ele não coloca o ponto, que é a abreviação de Diário Oficial da União, que é para fins práticos e menos jurídicos, é a partir desse momento que a norma começa a entrar em vigor, a partir da data da sua publicação. Claro que tem, de acordo com a lei, uma relativização logo abaixo do texto, que alguns trechos pode ser
previsto uma entrada em vigor mais adiante por conta de uma preparação, por conta de uma limitação constitucional, por exemplo, dos princípios da anterioridade, seja ele nonagesimal, quando eu falo principalmente de tributo, seja ele anual. Então, com base nisso, pessoal, vamos entender o que está rolando aqui, e é importante, e principalmente para os autônomos, que são a classe que estão mais preocupados, e que isso não vai mudar nada, e que reforça apenas o que nós temos que trabalhar para os próximos anos. Então, como funciona a arquitetura do nosso sistema, para você entender com precisão todo esse movimento relativo ao Pix, que na realidade ele é muito mais que o Pix. Vamos lá. Nós temos aqui no nosso ordenamento e nossa estrutura arrecadatória, aqui a Receita Federal. Receita Federal do Brasil. Então aqui, através dos tributos, que são diversos, imposto de renda, PIS, COFINS, assim sucessivamente, arrecada para que a União consiga concretizar as políticas públicas. Perfeito? E através da arrecadação e fiscalização, monitoramento. Afinal, sabemos que várias pessoas, físicas quanto jurídicas, deixam de recolher tributos no qual eles deveriam recolher. Eu digo que um sistema justo, ele parte do pressuposto em que todo mundo deve pagar menos. Todo mundo paga e todo mundo paga menos. Não numa perspectiva que poucos pagam e pagam muito. Quando eu falo poucos, poxa, Marcos, mas eu pago, todo mundo paga, mas não é bem assim. Nós temos várias questões desonerativas que são importantes, mas muitas operações que elas são arquitetadas, muitos contribuintes que não recolhem tributos e acaba sobrecarregando aqueles que recolhem. Nós não podemos entrar aqui num debate político, partidário principalmente, porque nós vamos perder aqui a clareza, nós vamos perder o direcionamento, nós vamos perder a tecnicidade e nós vamos ir por um senso comum. Por isso que eu fiz essa aula, para que nós conseguimos desenvolver aqui um critério científico e prático, principalmente, do que está acontecendo. Com base nisso, nem todos recolhem aquilo que deveria recolher. A Receita Federal ela tem que usar os seus mecanismos para garantir a conformidade. Evidente, sim, que o Estado está gastando demais e aí precisa cada vez arrecadar mais. Com base nisso, o que acontece? Vamos lá. Nós temos aqui a Receita Federal que tem que arrecadar e fiscalizar. O sistema financeiro, nosso sistema financeiro, ele tem cada vez mais evoluído. Então, se nós voltarmos a 30 anos atrás, nós tínhamos dentro do nosso sistema financeiro, talvez aí banco, cara. Banco. Acabou. E bancão. Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Nós temos aí, basicamente, aqueles principais bancos, Bradesco. Só que o sistema financeiro ele evoluiu muito. As fintechs que vieram, e cada vez mais nós temos figuras financeiras e que não são necessariamente bancos e que acaba gerando aí um turbilhão de informação e muitas vezes criando aqui um teto no qual os olhos da Receita Federal não conseguem enxergar. E isso acaba sendo perigoso. Perigoso para o sistema fiscalizatório, sim, mas perigoso até para fins de segurança mesmo, porque eu tenho operações que estão sendo transacionadas abaixo da linha fiscalizatória, que aí já não é mais nem Receita Federal também, é Banco Central, inclusive. E isso propicia, sim, que haja evasão, que haja omissão de receita, que haja vários e vários crimes. E esse dinheiro proveniente, inclusive, de atividades ilícitas e que coloca a sociedade em risco. Com base nisso, surgiram, através das fintechs, empresas que operam na modalidade financeira, mas que não são bancos, e que como o nosso sistema não estava preparado para isso, nós não havíamos fiscalização. Tudo que passa pelas operações financeiras, tudo que é movimentação financeira, tem que ter um lastro lícito. Ou, o tributo ele não
pecúnia não olet. O tributo não tem cheiro. É sempre aquela... O dinheiro proveniente de uma operação que não é legal, ele deve ser tributado? Todo mundo diz não, porque é ilegal. Não, isso é lá por direito criminal. Tributário auferiu renda, sim, paga tributo. Eu não estou perguntando qual que é a origem. Estou perguntando se você oferiu renda e uma renda que seja tributável. Nesse sentido, tendo em vista que as operações financeiras devem ter um lastro, a legislação criou e a Receita Federal implementou dentro desse programa de modernização, de digitalização, de tecnologia do cumprimento das obrigações acessórias. O que é obrigação acessória, Marcos, que todo mundo fala? Obrigação acessória é o seguinte: no Brasil, o contribuinte ele é convidado a apurar e recolher os seus tributos. Então, a Receita Federal não manda lá para sua casa, assim como a prefeitura faz, por exemplo, quanto que você tem que pagar no ano ou por mês do tributo. O IPTU é assim. O ITBI, quando você faz uma movimentação bancária, é assim, a guia vem pronta, você não tem que calcular. O IPVA é assim. Mas grande parte dos tributos no Brasil, eles são por outra modalidade de homologação, no qual o contribuinte tem que recolher. E para recolher, ele tem que apurar. E para apurar, ele tem que fazer toda uma escrituração, ele tem que registrar todos os fatos. E além disso, dele recolher, ele tem que provar para a Receita Federal. Receita Federal, está vendo aqui meus tributos, eles estão pagos da maneira correta. E a maneira correta está através dessas obrigações aqui que eu estou te provando. Tá, mas por que você pagou 100 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil? Tá aqui. Toda a memória de cálculo. Tudo que eu fiz está aqui, detalhado. Documento por documento. Ah, então tá bom. Entendi. Então, grande parte dos tributos no Brasil, a sua maioria, eles são através do lançamento de homologação, no qual a Receita Federal outorga ao contribuinte a responsabilidade de apurar os seus tributos e, além de apurar, recolher e demonstrar que eles estão recolhidos da maneira correta. A Receita Federal fica atribuída a sua responsabilidade de homologar, dizer está correto. Nossa, Marcos, que legal, e ela faz isso? Não, não faz. E aí o que acontece, Marcos? Acontece aquela homologação que é chamada tácita. No silêncio da Receita Federal, no prazo de 5 anos, se ela não se manifestar, considera-se que o tributo foi recolhido de maneira correta. Entendeu? Então isso são grande parte dos tributos. Com base nisso, que a Receita Federal outorga ao contribuinte, ela atribui essas obrigações acessórias, que é o detalhamento da composição do recolhimento dos tributos, ou, em alguns casos, da movimentação, inclusive, dos seus clientes. Quando eu falo isso, é operações que têm impacto tributário relevante, por exemplo, as operações relacionadas a profissionais da área da saúde têm obrigação acessória específica, porque, poxa, esses caras lançam lá na declaração de imposto de renda, muitas vezes, despesas dedutíveis relacionadas à saúde. Então, eu tenho, por exemplo, a DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias, então eu crio algumas específicas em alguns casos, para controlar operações importantes que a Receita Federal tem interesse, não apenas do ponto de vista da apuração e recolhimento dos tributos. Nós temos aqui, e o grande impacto é a E-financeira. E-financeira, que é uma declaração acessória para as instituições financeiras. Porque grande parte das operações em banco parte do pressuposto que tem um lastro e esse lastro, de acordo com a sua natureza, deve se recolher tributo. Por exemplo, eu recebi na minha continha lá, sei lá, 100 mil reais no ano, por exemplo. Em tese, esse recebimento, ele em regra, deve ser do quê? De salário? Eu vendi alguma coisa? E, consequentemente, esses 100 mil eu recolho os tributos conforme a natureza da operação. Aqui ganho de capital, vendi um imóvel e assim sucessivamente. Ok? Então, check. Entrou na minha conta 500 mil reais, eu ganho 5 mil por mês e eu não tive recolhimento de imposto de renda nesse ano nenhum, entendeu? Peraí, será que tá tudo certo aqui? O que aconteceu? Uma doação? Então, a E-financeira é justamente para pegar a movimentação financeira e ser compatível com os valores declarados, tanto de pessoa aqui, vou colocar PJ, quanto PF, pessoa física e pessoa jurídica. Simplesmente assim. E o que mudou e o que gerou essa polêmica a respeito
principalmente da IN 2219 de 2024, que entrou em vigor em 25. Para pessoa física, para eu, você e, como diria o Jota Quest, todo mundo canta junto, não muda nada do aspecto prático. Para pessoa jurídica, também não muda nada do aspecto prático, exceto as empresas financeiras, as instituições financeiras, que elas são obrigadas a declarar, a prestar uma declaração semestral 2 vezes por ano em fevereiro e agosto do ano, no qual compreende as movimentações e de acordo com a instrução normativa. Então, entendemos que não muda nada do ponto de vista prático, eu não tenho que mandar nenhuma declaração, eu não tenho que prestar nada, você não vai fazer absolutamente nada do que você não estava fazendo do ponto de vista prático dessa mudança. A empresa, a mesma coisa, o meu MEI, não, o meu Simples Nacional, não, nada. Quem vai fazer são as instituições financeiras, o que elas já vinham fazendo. A E-financeira, ela existe ela existe antes, mas aqui essa norma, ela já revogou uma de 2015. Então não é nada novo, entendeu, pessoal? Então já desde 2015 nós temos E-financeira. Nada é novo. Só foi uma mudança, mas que gerou uma polêmica. Inclusive eu vou explicar que essa polêmica até era pior. Então beleza, não vai mudar nada do ponto de vista prático. Mas Marcos, e o lance do PIX? Que pessoa física agora tem que pagar sobre 5 mil, tudo que exceder 5 mil, e pessoa jurídica, tudo que exceder 15. Não é isso. Não é isso. As informações, elas têm uma quantidade relevante. E a Receita Federal não tem fiscal para tudo isso. Nós temos, inclusive, a abertura de um chamado grande de auditores fiscais, porque hoje são muitas pessoas, nosso país, me ajuda ali. Tem o quê? 220 milhões de pessoas? 216 milhões, obrigado. 216 milhões, eu não tenho auditor fiscal para tudo isso. Eu preciso ter que colocar um corte na fiscalização. Então, eu estou dizendo que eu não quero olhar operações muito baixas, porque não é o escopo, eu não tenho capacidade, eu preciso fazer um filtro a partir disso. E a Receita Federal colocou que as entidades que se referem ao artigo 9º são obrigadas a prestar informações relativas às operações financeiras que for superior a R$5 mil para pessoa física e 15 para pessoa jurídica. Mas olha só, pessoal, essa informação aqui, ela era pior antes. Antigamente, ela era R$2 mil para pessoa física, na norma que foi revogada, e R$6 mil para pessoa jurídica. Então, inclusive, isso aqui, se for comparar, melhorou, aumentou os limites do que nós já tínhamos. Então, aqui, pessoal, é que, olha só como o poder das redes sociais cada vez tem aumentado mais. Isso aqui em 2015, as pessoas, se fosse hoje, teriam pulado do prédio. Entendeu? Então, eu já tive valores menores. Aqui, inclusive, ele foi atualizado para mais, se eu comparar. E a grande mudança que teve aqui também foi o seguinte. Foi incluído como instituição financeira as empresas de pagamento, que antes não tinha, certo? As instituições de pagamento que credenciam a aceitação de instrumento. Então, eu tenho lá próprio Uber, iFood, várias instituições que não são bancos, mas são instituições financeiras. Essa modernidade do nosso sistema financeiro, esse crescimento do nosso sistema financeiro. De novo, se eu voltar 30 anos, nós falávamos instituição financeira. Quem que era instituição financeira, Teixe? Itaú, Banco do Brasil. Olha aí, é os que eu falei. Itaú, Banco do Brasil, mais um. Tinha aquele do Faustão lá, ó. Quem disse que não dá? Quem disse que não dá, caçula? Encerramento e tudo. Fina Invest. Mas é por aí. Tu não falava 5, praticamente. Cara, tu viu, ó, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco. Agora fala hoje em instituições financeiras. Já não sabe mais, cara. Todo dia tá nascendo 20.
E aí o que acontece? A Receita Federal incluiu esses caras, ainda que eles não sejam bancos, porque eles não são, mas são instituições financeiras e que transitam muitos valores por lá. As pessoas já usam isso aí quase igual ao banco, dentro das obrigações das instituições financeiras mais tradicionais. Porque senão eu tenho aqui as fintechs e essas empresas que possuem uma personalidade diferente de banco, tanto jurídica quanto prática propriamente dito, mas que atuam numa linha próxima e que não estariam obrigados a essas operações, e eu criaria aí um cenário de potencializar operações não permitidas através dessas instituições. Então, essa instrução normativa, ela trouxe as instituições de pagamentos para dentro das obrigações da E-financeira, de trazer as movimentações, e se nós formos pegar, ela até aumentou os limites que eu tinha de 2,6 para 5,15, lá no artigo 15. E ele não vai trazer, porque nós estamos pensando que é eu gosto de usar a palavra, a capivara. Ele não vai trazer a capivara, ou seja, detalhe por detalhe. São operações de montante global, de saldos, que vai subsidiar uma possível fiscalização se um dia for necessário. Entendeu? E aí, pessoal, não precisamos criar esse pânico que o Pix vai ser tributado, porque o Pix não vai ser tributado. Nós temos que entender que é o seguinte: o Pix que decorre de uma operação de salário, o Pix que decorre de uma operação de pagamento de prestação de serviço, ele é tributado pela sua essência. Vamos lá. Eu sou MEI. Cara, eu posso receber no ano até R$81 mil. Isso aqui pode oscilar. Faz lá, Teixe. R$81 mil mais 20%. 97.200. Então, no ano, eu posso 81 mil. Tudo que exceder no ano e ficar até dentro de 97, eu só sou excluído no ano seguinte. Se ficar mais, aí eu já tenho que sair imediatamente. Mas o MEI, ele até 81 mil, eu pago lá uma guia de cento e poucos mil, R$100 por mês. Então, recebi um Pix lá durante o ano de 70 mil. Tem que pagar imposto sobre o Pix? Não sobre o Pix. Ele está dentro da receita que comporta. Qual que é a sua origem? Entendeu? Eu sou do Simples Nacional, recebi Pix lá, decorrente de venda de mercadoria, fornecimento, prestação de serviço. Vou pagar? Não. Você tem que ver a origem. Pix não é a origem. Ele decorre do quê? Eu recebi um Pix de uma doação do meu pai. Doação, ele tem um imposto de causas. Doação que é ITCMD, causas, morte e doação. Então, tem que analisar a origem desse Pix, ok? Vamos lá, de novo. Eu tenho uma empresa, eu tenho um MEI, tá tudo certo, eu pago meus tributos, eu recebi Pix. Relaxa, segue a vida, vai ganhar mais dinheiro. Eu sou uma pessoa física, é de salário, relaxa, nada mudou. O que acontece? E cada vez vai acontecer mais, e aqui é o grande ponto que todo mundo tem que tomar cuidado. É que se você está num cenário de informalidade, então eu sou um MEI, e eu recebi lá na minha conta 300 mil no ano. Entendeu? Sou um Simples Nacional, que está lá com 10 milhões, passou na conta. Pessoal, isso aqui não pode em qualquer circunstância. Isso daqui você tem que se formalizar, porque isso pode dar um problema muito grande para você, porque você já não pode mais. Aqui é um Simples Nacional, senão tudo aquilo que você acha que você economizou vai ter que pagar em dobro com multa e até em alguns casos responder um processo crime. Se você pegar a lei 8.197, que é a lei que trata dos crimes de ordem contra a ordem tributária, tudo é crime, cara. Declarar, não pagar, então tem que tomar cuidado. Então, para quem faz a coisa não muito certa, e é uma tendência natural, porque lembra que eu falei, mais pessoas pagando menos, melhor do que poucas pagando mais. Esse é o detalhe. E esse é o processo que já vem há quase 20 anos, de cada vez mais nós termos um aumento na fiscalização e no monitoramento. Por quê? Não é só por não recolher tributo, é qual que é a origem do dinheiro também. Tem que pensar o seguinte,
a tendência é combater crimes, financiamento de terrorista e assim por diante. Então, cada vez mais, o sistema financeiro vai ser obrigado a prestar mais declarações, mais informações, e que, inclusive, elas podem ter cunho de ordem tributária também no controle da arrecadação. Então, o que eu quero trazer para fechar essa aula? Não muda nada para você, não muda nada para sua empresa, você não tem que mandar a declaração, você não tem que fazer nada de diferente do que você já faz. Você não vai pagar imposto sobre o Pix. Se você ver, a norma até ela ficou melhor do que ela era. Agora, o que você tem que tomar cuidado e sentar com o seu contador é organizar as suas finanças, é organizar a sua situação perante a declaração do imposto de renda, perante o Simples, perante o MEI. Ou, inclusive, é que as empresas maiores isso já está mais bem resolvido e organizado. Porque cada vez mais vai aumentar o nível de fiscalização para coibir que haja operações ilegais no âmbito do nosso sistema financeiro e principalmente incluindo as fintechs, que cada vez mais o mercado financeiro ele tem evoluído, ele tem se desenvolvido, ele tem sido mais tecnológico, ele tem sido mais avançado. E nós precisamos acompanhar, do ponto de vista aqui a União, esse avanço para que nada fique abaixo do monitoramento, para que não propicie, por exemplo, as operações ilegais sejam utilizadas através dessa estrutura. Porque aí, além de ser crime, isso coloca a sociedade em risco, isso não recolhe tributo, isso gera concorrência desleal, vários prejuízos para a sociedade. E eu quero trazer aqui luz sobre o assunto. Eu não estou falando de governo, não estou falando de... Cara, para mim, quem estiver no governo, eu sempre falei, nós vamos ter que acordar às 6 horas da manhã, orar, pedir a Deus e fazer acontecer, independente de quem estiver lá. Vão ter mais, menos oportunidades. Mas o que você não pode ter, principalmente se você é meu aluno, é uma operação do ponto de vista do senso comum, cara. Você tem que trazer luz ao assunto e entender um pouco da tecnicidade, senão nós vamos para um caminho aí perigoso. Legal? Então, mudanças a respeito do Pix, o que mudou, o que vai impactar, o que vai gerar, se eu vou recolher mais tributo, tá tudo respondido aqui a partir de agora. Você, inclusive, é responsável em esclarecer esse assunto, porque muitas pessoas que não têm acesso à informação estão preocupadas, estão já pessimistas com relação ao ano e não é nada disso. Sempre que você estiver aqui, eu te convido, gostou da aula, curte, compartilha, manda no grupo da faculdade, manda para um amigo. Vamos cada vez mais trazer pessoas boas para estar conosco. Isso gera aqui um ambiente, inclusive, que eu fomento de parcerias, de desenvolvimento de novos negócios. Terça-feira, às 9 horas, horário de Brasília, nós temos uma aula ao vivo, Papo Estrategista, sempre uma novidade, uma alteração na lei, algo que você possa, ao final dessa aula, ligar para alguém, fechar um contrato. E quinta-feira, às 16 horas, também horário de Brasília, nós temos a comunidade da Reforma Tributária, um momento e um grupo de pessoas destinadas a entender bem sobre reforma, a construir aí um ambiente de crescimento. Afinal, a reforma tributária é a tese do milênio. Nunca na história vital desse país teve algo tão grande do ponto de vista que você pode ingressar. A tese do século ela é pequena perto da possibilidade de crescimento das novas necessidades que ocorrerão com a reforma tributária. Fique com Deus e até a próxima aula.